Irmãos, os irmãos têm acompanhado a minha exposição de Gênesis e nós terminamos na semana passada o capítulo 27 de Gênesis, depois de 20 sermões. Foram 20 sermões no capítulo 27 de Gênesis. Nós exploramos o capítulo à saciedade, aprendemos várias lições. Foi muito interessante conhecer esse capítulo maravilhoso de Gênesis, que é o capítulo 27. Estudamos bastante, nos debruçamos sobre cada versículo, às vezes sobre palavras específicas ali, conhecendo o texto, e tudo isso com o objetivo de realmente fazer com que a palavra de Deus entre no nosso coração e nós tenhamos a nossa vida consolidada e sedimentada, construída, na verdade, sobre ela, e é assim que vamos prosseguir as nossas exposições. Mas o que acontece algumas vezes no universo mental dos pastores, eu acredito que não seja só comigo, mas acontece também com os demais pastores, é que nós nos vemos tantas vezes diante de inúmeras necessidades, assuntos que temos que tratar, e nem sempre o texto que nós estamos expondo abre espaço ou dá base para que tratemos desses assuntos. Às vezes nos deparamos com realidades no campo teológico, costumes presentes no meio evangélico, no meio eclesiástico evangélico, nas práticas eclesiais evangélicas. Olhamos para isso e dizemos, temos que alertar os irmãos, temos que ensinar os irmãos acerca dessas coisas. São tantas coisas em várias áreas. E não temos, muitas vezes, oportunidade de fazer isso baseando-nos, expondo o texto que está diante de nós. Então, o que eu faço? Geralmente eu faço digressões, que os irmãos já conhecem muito bem. Eu paro o assunto e faço então um desvio. A digressão seria isso, um desvio, e trato daquele assunto e então voltamos para o texto depois. Às vezes as digressões são longas. Já aconteceu de eu fazer digressões que pegaram 2 sermões aqui, até 3 o pastor Thomas está falando, digressões de 3 domingos, só tratando de digressões. E isso é necessário, porque muitas vezes os assuntos são urgentes. E dada a urgência desses assuntos, nós temos que fazer as digressões e depois voltar para o texto. É bom isso, de certo modo, porque varia um pouquinho também. Tratamos e mantemos os irmãos atualizados. Eu tenho vários assuntos que eu gostaria de falar com os irmãos, de ensinar os irmãos, de alertar os irmãos. Muitas coisas eu teria talvez que fazer sempre digressões, mas alguns eles se afiguram mais urgentes, então por isso eu tenho que tratá-los, adiantá-los, colocá-los na frente da lista de assuntos a serem ensinados e trazer para os irmãos com mais rapidez. E um deles que hoje eu terei que tratar, um deles é relacionado ao cenário atual e aos desafios que têm sido lançados sobre os irmãos por diversos pastores por aí afora, referente às manifestações do dia 7 de setembro. Isso é algo que eu não tenho que necessariamente lidar aqui no púlpito, mas isso tem tomado um vulto muito grande, e muitos irmãos têm debatido essas coisas, e tem levantado questões, levantado questionamentos. Qual é a posição teológica, bíblica, evangélica de fato, não evangélica no sentido que vemos por aí afora, mas evangélica de fato, bíblica, resultado da análise da palavra de Deus. Qual é o modo como devemos reagir a todos esses apelos que têm sido feitos hoje em dia aí, de manifestações e palavras de ordem e passeatas e tudo mais? Como devemos agir em face disso? Eu não posso subir aqui neste púlpito, sob pena de não ser leal ao meu Senhor, que me nomeou para ser um arauto dele, para ser um pregador da palavra dele. Eu não posso subir aqui neste púlpito, que eu considero, a meu ver, o metro quadrado mais sério e que mais me põe medo na terra. Eu tenho mais medo de estar aqui nesse metro quadrado do que estar na beira de um vulcão, porque eu sei o tamanho da responsabilidade que recai sobre mim quando eu ocupo esse pequeno espaço. E eu não posso subir aqui e tratar sobre política.
Eu não posso subir aqui e compartilhar com os irmãos os meus insights pessoais no campo da política. Eu não posso fazer isso. Até porque os meus insights pessoais, e eu os tenho, mas os meus insights pessoais são isso apenas. São insights pessoais, são percepções pessoais. E há tantas mentiras nas reportagens por aí afora, há tantas coisas mescladas por aí afora, mentiras mescladas com verdades, tantas coisas que nós não sabemos se os nossos insights são construídos a partir de informações verazes. Nós não sabemos. Temos certas tendências, mas podemos lá na frente nos decepcionar. Nós podemos hoje dizer, olha, eu sou um defensor ferrenho do presidente da República. E lá na frente, nós termos uma decepção tão grande, e alguém lembrará, mas o pastor, lá no púlpito, ele estimulava que nós fôssemos dessa linha. Então nós os pastores não podemos fazer isso. Nós não podemos ter esse tipo de apego político, de convicções políticas e compartilhar nossos insights como se fossem a verdade absoluta no campo da política. Não podemos fazer isso. O que temos que fazer, nós pastores, é colocar todas as coisas sob as lentes das Escrituras e fornecer essas lentes aos irmãos. É isso que temos que fazer. E os irmãos, então, com essas lentes, poderão viver neste mundo, lidando com as diversas esferas da realidade que nos cerca, inclusive a realidade política, e se comportando nesses campos com base no que a palavra de Deus ensina. Então o que eu vou fazer hoje, o que eu vou tentar fazer hoje, é isso, é passar para os irmãos o que nós podemos auferir, extrair das Sagradas Escrituras acerca dessas coisas que têm sido conteúdo dos apelos políticos que têm chegado aos nossos ouvidos. E os irmãos, então, de posse dessas coisas, poderão então trabalhar, poderão então se envolver ou não, no nível que acharem conveniente, mas tendo ferramentas e elementos para avaliar as suas ações. Claro que tudo que eu vou dizer aqui, eu vou tentar fazer isso, tudo que eu vou dizer aqui, eu quero fundamentar na Sagrada Escritura, como sempre tenho feito, para que mais uma vez os irmãos não tenham aí apenas acesso ao que eu acho. O que eu acho pode ter alguma relevância, mas é secundária e não é meu papel aqui dizer o que eu acho. Eu vou apresentar isso aos irmãos, é uma digressão também. É uma digressão um pouquinho urgente, porque o dia 7 de setembro está aí. Nós como crentes estamos sendo convocados, nós como crentes estamos sendo chamados para as ruas, nós como crentes estamos sendo chamados para nos manifestarmos acerca disso. E dada a urgência então do assunto, então eu vou fazer a digressão hoje no sermão deste domingo, que está aí às vésperas do dia 7 de setembro, que prometem ser um dia marcante na história do Brasil. Bem, o que eu vou fazer aqui, a digressão que eu quero apresentar aos irmãos, ela vai ser apresentada a partir de 3 perguntas que eu acredito que devem permear a mente dos irmãos, e eu quero responder as 3 perguntas a partir das Escrituras. A primeira pergunta é a seguinte: o crente pode participar das próximas manifestações? O crente pode. É correto ele participar das próximas manifestações? É certo nós irmos às ruas, na Avenida Paulista, vestirmos uma camisa verde e amarela, pintarmos o rosto e gritarmos ali, liberdade, fora STF, ou fora Bolsonaro, ou coisas assim? É correto fazermos isso? Bem, notem bem, não há base nenhuma, absolutamente nenhuma base na Bíblia para a participação de crentes em manifestações desse tipo. Nós não temos isso na Bíblia. E agora notem bem, o argumento do silêncio é uma faca de 2 gumes, mas é uma realidade bíblica essa lacuna, essa ausência está lá na Bíblia. Nós não temos na Bíblia absolutamente nenhuma base para que nos sintamos estimulados ou orientados ou incentivados a participar de movimentos populares assim. Na Bíblia, na verdade, se nós olharmos na Bíblia,
e exercitarmos a nossa memória, lembrando das coisas que já vimos, que já lemos nas Escrituras, nós veremos manifestações populares, sim. Eu, enquanto estava preparando esta digressão, esse sermão digressão, enquanto eu estava preparando, eu me lembrei de pelo menos 4 manifestações públicas presentes nas Escrituras, nos relatos bíblicos. E nenhuma dessas 4 manifestações públicas, das quais eu me recordei, enquanto preparava esse sermão, nenhuma delas é feita por crentes, é o contrário. Todas elas são feitas por pessoas que desprezam a Deus, não conhecem a Deus. A primeira delas, os irmãos poderão depois ler o texto completo em suas casas. A primeira delas está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, nos versículos 1 a 9. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu quero que os irmãos observem o que acontece aqui em 1 Samuel 8, de 1 a 9, a manifestação popular pacífica. E vejam o que acontece aqui, aconteceu em Israel. Notem o que acontece. Vejam no capítulo 8 de primeiro livro de Samuel, o que diz o texto nos 3 primeiros versículos. Diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. É a época dos juízes aqui. Samuel era um juiz. Não havia rei em Israel. Era a época dos juízes. Os juízes, por assim dizer, governavam. E os juízes também realizavam campanhas militares. Vejam, Samuel estabeleceu seus filhos por juízes sobre Israel. Foi um erro. Samuel cometeu um erro aqui. Porque seus filhos eram maus. E ele colocou seus filhos maus numa posição de liderança política e espiritual. Terrível isso, vejam. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Beersheba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Já viram isso em algum lugar? Isso aconteceu em Israel naqueles dias. E quando isso aconteceu, então houve uma manifestação popular. O texto diz no versículo 4: então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. E o texto então prossegue. Samuel consulta o Senhor, e o Senhor diz: olha, na verdade, o povo de Israel está se levantando não contra você e contra os seus filhos. Na verdade, o povo de Israel está me rejeitando. Eles não querem que eu governe. Eles se desviaram desde os tempos antigos. E eles estão me rejeitando, querendo um rei. O Senhor não se agradou dessa manifestação, ainda que parecesse uma manifestação justa, contra juízes corruptos. Existe também, é claro, as razões não estavam ligadas à manifestação em si, mas sim ao que havia no coração deles. Deus não estava condenando o ato de procurarem Samuel e ali reclamar do que estava acontecendo. Não era isso. O Senhor estava condenando aquela manifestação porque por baixo daquele requerimento de direitos, por baixo daquele inconformismo contra a imoralidade e o desvio dos juízes, por baixo disso estava, na verdade, o desejo de que Deus não reinasse sobre eles. Estava no coração deles o desejo de rejeitar o governo direto de Deus. Bem, outra manifestação popular que nós temos está em Mateus 27. Em Mateus 27, nós encontramos
a partir do versículo 15 até o versículo 26, nós vemos uma outra manifestação popular. E essa manifestação popular, ela foi marcada pelo pedido para crucificar Jesus. Essa foi a base dessa manifestação popular. E quando nós olhamos para o versículo 20, nós vemos a que o povo serviu. E esse é um perigo que nós temos que observar quando participamos de coisas assim. Vejam o que diz o versículo 20. Mas os principais sacerdotes queriam a morte de Jesus por duas razões. Eles queriam a morte de Jesus por razões econômicas. Eles ganhavam com o comércio no templo, e Jesus desestabilizava esse comércio, e eles ganhavam com a paz com Roma, e a mensagem messiânica de Jesus ameaçava a paz com Roma, visto que o Senhor se apresentava como rei, o Messias. E movimentos messiânicos eram tidos como movimentos revolucionários. Então, os sacerdotes que se beneficiavam da política romana e do comércio no templo queriam a morte de Jesus, além da inveja e tudo mais. Agora vejam a sequência do versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O que foi o povo aqui? O povo aqui foi apenas manipulado por uma minoria que tinha interesses políticos e financeiros. O povo foi apenas massa de manobra nessa manifestação. E então, influenciados ali por esses homens, por essa minoria que queria tirar vantagem política e econômica para si, não para o povo, é claro, o povo continuar na miséria e no sofrimento, isso para eles tanto fazia. Mas eles usaram o povo como massa de manobra para manterem os seus privilégios de classe, para usar uma linguagem mais moderna. Foi isso que eles fizeram. E o povo respondeu positivamente a isso. E começaram a gritar, fora Jesus, fora com Jesus, crucificam, e gritando o nome Barrabás para ser liberto. Então nós olhamos para isso e temos que pensar, será que nós como crentes corremos esse risco de sermos usados como massa de manobra para beneficiar uma minoria? Será que estamos respondendo positivamente a apelos de pessoas que têm interesses nisso, e mais tarde, lá na frente, vamos nos sentir tolos porque fomos enganados? Será? Uma coisa é certa, nós vemos isso acontecendo aqui. E o povo mau, sendo estimulado ao ódio, responde a isso positivamente. É uma segunda vez que nós vemos aqui na Bíblia, deve haver outras talvez, não sei, eu teria que fazer uma análise mais acurada, mas é a segunda vez que vemos na Bíblia essa manifestação. As pessoas ali gritando, querendo que algo mude, querendo que algo seja feito pelas autoridades políticas, no caso aqui a morte de Jesus, mas aqui nesse momento estão sendo manipulados por uma minoria. Vejam o que acontece também em Atos 19. É uma terceira manifestação popular. Nós temos que estar atentos para essas realidades. Não podemos vestir uma camisa de pronto e sair à defesa das coisas sem sermos inteligentes, moderados, ponderados e analisar com inteligência as coisas. Temos que tomar cuidado. Vejam em Atos 19 o que acontece. Em Atos 19 nós temos um levante popular em Éfeso. Nós temos isso acontecendo em Éfeso. O que aconteceu em Éfeso? Alguns homens comerciantes ganhavam dinheiro vendendo nichos de Diana dos Efésios. Quando Paulo chegou pregando em Éfeso, eles perceberam que o seu negócio estava ameaçado. Se a cidade de Éfeso se converter, ou se houver muitas conversões, cristãos adoram Diana? Não. Os cristãos vão comprar nichos de Diana? Não. Se outras pessoas de cidades vizinhas se converterem através desse trabalho missionário, será que o nosso comércio vai prosperar ou vai à bancarrota? É claro que vai à bancarrota.
Então eles ficaram irritados com isso. E o texto mostra que eles começaram a atacar o ensino de Paulo por interesses econômicos daquela classe, da classe dos comerciantes, do grupo de comerciantes que vendiam ali os nichos de Diana dos Efésios. Vejam o versículo 28, Atos 19, versículo 28 e versículo 29. Diz assim: ouvindo isto, encheram-se de furor. Demétrio colocou fogo, lenha na fogueira ali, no coração dos seus colegas, do seu sindicato, dos que vendiam os nichos. E eles começaram a clamar: grande é a Diana dos Efésios. Isso começou no sindicato dos confeccionadores e vendedores de nichos. E vejam, a coisa tomou vulto. Foi a cidade, no versículo 29, foi a cidade tomada de confusão. Isso se espalhou, saiu ali do sindicato dos vendedores de nichos e se espalhou pela cidade. Foi a cidade tomada de confusão e todos, a cidade inteira, era uma grande cidade, Éfeso, a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco como companheiros de Paulo. E reuniram-se ali no estádio da cidade, e quando viram que havia um judeu ali, e vocês sabem, os judeus não adoram ídolos, eles começaram a gritar por cerca de 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, gritando, gritando, gritando. Mais uma vez o que nós vemos aqui, nessa manifestação, numa manifestação popular, é o povo sendo usado como massa de manobra para favorecer os interesses econômicos de um grupo específico. Isso pode acontecer conosco? Pode. Podemos ser enganados? Podemos. Podemos nos ver defendendo uma causa e lá na frente descobrirmos que essa causa era maquiada com cores bonitas e na verdade aquilo escondia interesses escusos? Sim. Isso pode acontecer, isso já aconteceu muitas vezes conosco, isso já aconteceu no Brasil diversas vezes. Existe um outro movimento popular que está em Atos capítulo 21, que é um movimento popular que aconteceu no templo de Jerusalém quando prenderam Paulo, quando prenderam o apóstolo Paulo em Jerusalém, Atos 21, versículos 27 a 40. Nós olhamos para essa história, prenderam ali o apóstolo Paulo, queriam que o apóstolo Paulo fosse morto, e nós chegamos no versículo 27, vejam o que diz o versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Vejam o que o povo é de novo. O que o povo é de novo aqui. Aqui o povo de novo é influenciado, é manipulado. Tudo isso como, mais uma vez, massa de manobra para ser um instrumento na busca dos ideais de um grupo específico. Aqui no caso, os judeus que eram perseguidores do cristianismo. Vamos usar o povo para atacar essa ideologia, para atacar esse modo de pensar e de viver. Vamos manipular o povo para que o povo se levante e possamos então atacar o expoente principal dessa nova teologia, dessa nova doutrina que é o cristianismo. Então o que nós vemos na Bíblia, os exemplos principais que temos na Bíblia, deve haver outros, mostra que essas manifestações, elas nunca são feitas por cristãos. Os cristãos não reagem desse jeito. Os cristãos não vão às ruas, nós não vemos isso. Os crentes não vão às ruas gritando e ali, mesmo pacificamente, nós não encontramos isso nas Escrituras. Os exemplos que nós encontramos são exemplos de incrédulos fazendo isso. E na maior parte das vezes, são movimentos que não agradam a Deus, e são movimentos em que o povo é apenas manipulado por um grupo
sendo usado aí para a busca dos seus interesses pessoais. É o que nós temos na Bíblia. É isso que nós temos na Bíblia acerca de manifestações públicas. É o que a Bíblia nos oferece de exemplos. E olhando então para isso, nós ficamos já preocupados, um pouco preocupados. Por outro lado, e aí vem o equilíbrio da coisa que os irmãos devem aprender. Nenhum desses textos pode servir de base para proibir os crentes de participar de uma manifestação pacífica. Esses textos nos alertam, esses textos nos dão certos parâmetros de pensamento, nos mostram certos perigos. Podemos ser usados pelas pessoas que influenciam, que nos influenciam. Podemos fazer parte de uma massa que é usada como instrumento para atingir objetivos de uma minoria. Isso pode acontecer, a Bíblia mostra essa possibilidade. Podemos nos unir com incrédulos, gritando por coisas que talvez não agradem a Deus. Isso pode acontecer. Nós temos esses alertas que procedem desses textos, mas esses textos não foram escritos para dizer: olha, crentes, não participem de manifestações pacíficas, não façam isso. Nós não temos fundamentos para essa proibição. Nós não temos. Então, se alguém perguntar para mim: pastor, terça-feira as pessoas vão na Paulista, eu posso ir? Eu não posso dizer: olha, não, a Bíblia proíbe, porque ela não proíbe. Não proíbe. Também não posso dizer vá, porque a Bíblia manda, porque a Bíblia não manda. Então, o que devemos então fazer em face disso? Nós olhamos para esses exemplos que eu mencionei para vocês, extraímos desses exemplos bíblicos alguns alertas. Nós devemos ser, como eu sempre repito aqui, um versículo que eu gosto muito: devemos ser simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. Não podemos ser tolos, sendo na rua gritando e berrando sem usar a cabeça. Não podemos fazer isso. Por outro lado, não podemos também proibir que os irmãos saiam. Eu não tenho elementos bíblicos, eu não posso criar uma norma que não está na Escritura, eu não posso criar uma orientação que não está na Bíblia dizendo vá, e também não posso criar uma norma dizendo não vá. Eu não posso fazer isso como pastor de vocês, mas o que eu posso fazer em face disso é dizer: olha, os exemplos que a Bíblia mostra são exemplos que devem nos deixar de orelha em pé, como dizia meu pai. O que é alguém de orelha em pé? É como o cachorrinho, né? O cachorro, quando ele está atento, ele levanta as orelhas. E esses exemplos devem nos deixar de orelha em pé, atentos. E mais, a Bíblia mostra também, a Bíblia nos dá uma outra orientação, e essa outra orientação, isto sim, o pastor tem que dar a todos os crentes, porque essa outra orientação, ela emana claramente das Escrituras. E aí, isso sim entra como força, com força de comando, porque ela brota, essa outra orientação, ela brota da própria Sagrada Escritura. E que orientação é essa? Olha, tudo que vocês forem fazer, se vocês decidirem aí no seu íntimo, dizerem: não, eu não tenho proibições na Bíblia, eu estou bem orientado, eu sei que eu não devo agir como massa de manobra, eu estou muito bem informado acerca dessas coisas, e eu vou participar dessas manifestações pacificamente, sem me envolver com outras coisas, e eu vou com a minha consciência tranquila. Ok, se for esse o caso, então você deve atender às orientações que eu vou dar agora. As orientações que eu vou dar agora, estas sim têm força de comando, porque elas claramente brotam da Sagrada Escritura. E essa orientação que eu vou dar para os irmãos, é uma orientação baseada numa palavrinha neotestamentária que eu gosto muito dessa palavrinha, eu uso sempre essa palavrinha, até nas conversas com os irmãos e nas conversas em casa, eu uso muito essa palavrinha, é a palavrinha sofron. É uma palavrinha grega, sofron. O que é sofron? Eu tenho que aprender o sentido dessa palavra. Não somente quando eu estou diante de uma possibilidade de participar de uma manifestação pública. Eu tenho que aprender essa palavra em tudo, para aplicá-la em tudo que eu vou fazer. Sofron. Sofron é a designação dada a uma pessoa que tem controle de si, que é moderado, que é equilibrado, que tem a cabeça no lugar. Esse é o sofron.
O sófron é alguém sensato. Ele não se dá a excessos. Ele não é maluco, ele não se joga como um louco. Ele não é assim. Ele é moderado, ele é ponderado, ele pensa, ele avalia, ele reage de modo equilibrado, com sensatez. Ele não sai aos berros gritando por aí, ele não pinta a cara descabelada e sai berrando como um louco, ele não faz isso, não é um arruaceiro. Ele não se deixa levar pelas emoções ali daquele momento, nada disso. Ele é sófron, ele é moderado, ele é equilibrado, ele tem a cabeça no lugar, ele age com sensatez, ele sabe dosar as coisas, ele sabe como fazer, quando fazer e o que fazer. Ele sabe tudo isso porque ele usa a sua cabeça e age sempre com sensatez, equilíbrio e moderação. É a pessoa sensata, prudente, que evita extremos. Esse é o sófron. Se você olhar na carta de Paulo a Tito, ele aplica essa expressão a todos os crentes sem exceção. Todos, sem exceção. Você tem o dever de ser sófron. Todos vocês. Vejam o que diz Tito 1, versículo 8. Vejam quem começa aí a lista, falando sobre os pastores. Veja aí o que diz sobre os pastores. Tito 1, versículo 8. Prestem atenção, os pastores que estão aqui. Nós somos em 5 pastores aqui. Talvez existam outros pastores aqui presentes hoje, não sei. Tito 1,8 fala assim, que os pastores devem ser hospitaleiros. Aí fala, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio. Essa palavrinha, sóbrio, é sófron. O pastor deve ser equilibrado, moderado, sensato, prudente. É assim que ele deve ser. A vida dele deve ser assim, em tudo. No seu comportamento junto aos irmãos, em casa, junto aos seus queridos, sua esposa e seus filhos, nos seus relacionamentos lá fora. É assim que deve ser o pastor, sófron. Veja no capítulo 2. No capítulo 2, aí Paulo começa, escrevendo a Tito, Paulo começa a estender, a abrir mais o guarda-chuva e aplicar o conceito de sófron não somente aos pastores, mas a outros grupos. Veja o que diz no capítulo 2, versículo 2. Quanto aos homens idosos, quem são os homens idosos? Nós pensamos, na nossa realidade, pensamos nos homens de 80 anos de idade, é um idoso. Os homens que estão lá com 94 anos, é um idoso. Não. Aqui, de acordo com a literatura antiga, o homem idoso que é mencionado aqui, ele tinha entre 50 e 56 anos. Esse é o homem idoso. Eu, no caso, eu tenho 58 anos. No conceito de Paulo, escrevendo a Tito, eu sou um idoso. Fiquei até meio triste com isso, né? Mas pelo menos no conceito de Paulo eu teria estacionamento privilegiado, né? Poderia furar fila e tudo mais, seria bom. No conceito do nosso atual, da realidade atual, eu não sou um idoso ainda. Então eu tenho que ficar na fila, ainda não tenho a minha vaga especial, nada disso, né? Ainda pago passagem no ônibus. Idoso não paga, né? Idoso não paga passagem, paga? Não sei se é Elcinho, você paga? Não sei, né? Mas enfim, notem, no conceito do apóstolo Paulo, o idoso tem entre 50 e 56 anos. Há vários homens nessa faixa etária aqui, né? De 50 a 56 anos. O texto diz, quanto aos homens idosos, que sejam, o texto diz, temperantes, respeitáveis, e aí vem a palavrinha sensatos. O que é o sensato? É o sófron. Todos os homens da igreja, os idosos da igreja, os homens aí nessa faixa dos 50 anos, até os 60 anos, e claro, mais velhos também, devem ser moderados, devem ser sensatos, razoáveis, prudentes, equilibrados, manter a cabeça no lugar, devem ser sérios, não devem ser pessoas amalucadas. Vejam a sequência, versículo 5, falando sobre as mulheres. O texto diz no versículo 3, quanto às mulheres idosas,
diz o texto no versículo 3, e aí vem uma lista de orientações, e o texto fala que as mulheres idosas devem ensinar as mais novas, recém-casadas, diz o versículo 4, elas devem instruir as mulheres jovens, recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, e aí o texto diz, e a serem sensatas. Aqui nós temos a palavrinha sófronas, as mulheres devem ser sófronas. E é interessante, a mulher sensata, equilibrada, moderada, que pensa para falar, por favor, que pensa para falar, que pensa para fazer, que pensa para agir, para reagir, ela tem equilíbrio. Ela é sensata, prudente, ela sabe como agir, ela é prudente no seu modo de agir, ela é sensata no seu modo de agir e de falar. Nós aprendemos que na antiguidade, as lápides de mulheres exemplares, nessas lápides aparecia ali a palavrinha, sófrona, aparecia ali. Quando alguém queria escrever na lápide uma das qualidades das mulheres que haviam morrido, né, de uma mulher que havia morrido e que tinha sido uma mulher exemplar, uma das qualidades era essa, uma mulher moderada, uma mulher sensata. E aí o conceito de sófron. Vejam o versículo 6. Quanto aos moços, vejam os abaixo de 50 anos, os moços, moças, abaixo de 50 anos. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Que palavra aparece aqui? Aqui aparece um verbo. Sabe que verbo é? O substantivo é sófron. O verbo é sofronel. É a mesma palavra, só que na forma verbal. Olha, que os moços aprendam a se moderar. Moços, sejam moderados. Aqui o texto diz: sejam criteriosos, sejam sérios, prudentes, razoáveis, tenham controle próprio, equilíbrio, mantenham a cabeça no lugar. Isso já não é o que o pastor acha. Isso já não é algo que nós auferimos daqui e dali construindo um pensamento. Não. Isso é uma determinação santa que o Espírito Santo dá aos crentes. Se os irmãos quiserem participar dessas coisas, os irmãos devem ser sófron, moderados, equilibrados, sensatos. Por quê? Porque, irmãos, quando nós olhamos os textos acerca das manifestações populares, nós percebemos perigos. Eu falei do perigo de ser usado como uma massa de manobra. Existem outros perigos ali também. Os irmãos percebem que nessas manifestações bíblicas existe uma crescente tendência à violência. Existe isso. A natureza pecaminosa de cada um, quando é estimulada pelos outros ali que estão ao seu lado, ela tende a aflorar mais ainda. Ela está sendo encorajada. Então esses grupos, quando se unem, a tendência de haver um crescimento no campo da violência é muito grande. Nós podemos nos envolver aí numa forma de inflamar-nos e irmos nos inflamando, e aquela multidão vai se inflamando, e podemos nos envolver em atos violentos e terríveis, e perigosos. Isso pode acontecer. Podemos ser levados pela multidão. Podemos também nos envolver em movimentos que estão mesclados com pautas que nós não acreditamos. O pastor Nicolas disse para mim que havia ali uma fotografia numa das últimas manifestações, uma fotografia ali que mostrava uma placa com vários palavrões horríveis, e um grupo ali ao lado, ali em frente à placa, orando a Deus, pedindo a bênção dele. O que é isso? Essa associação de palavras promíscuas com o ato de oração, e todos ali juntos. Faltou sensatez, equilíbrio, inteligência. Faltou isso para aqueles crentes. E se mesclaram ali com aquelas pessoas.
e se confundiram com essas pessoas. E com isso, o ato de adoração, o ato de oração e o próprio nome de cristão foi maculado, foi manchado por causa dessa associação. Faltou para os irmãos sabedoria, sensatez. Faltou que aqueles irmãos fossem sófron, moderados, sensatos e equilibrados. Se os irmãos quiserem participar dessas coisas, o pastor não vai proibir, não tenho força bíblica para dizer isso é pecado. Não tenho essa força, não tenho elementos para isso. Eu não posso ser mais rígido do que a Bíblia é. Mas eu posso dizer aos irmãos, com base na palavra de Deus e com toda a autoridade, firmado nela, que se os irmãos forem participar, os irmãos devem agir com sobriedade, com inteligência, com sensatez, com prudência e equilíbrio. Tenham cuidado para que não sejam levados pelas multidões. Eu me lembro quando eu era garoto, houveram manifestações dos bancários. Eu era bancário. E houveram manifestações públicas, gritando ali fora, né, fora marajás e fora banqueiros e tudo mais. Né, e eu fui nessas manifestações. E todos começaram a gritar, né, fora, fora. E eu ali junto com meus colegas, fora. Eu era garoto. No dia seguinte eu fui trabalhar. Né. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu estava na primeira página do jornal, a minha foto. Lá estava eu com os meus colegas. O fotógrafo tinha subido num ônibus e ele foi fotografando os rapazes gritando na rua. E eu olhei e ele fotografando, não liguei. No dia seguinte, era um repórter de um jornal famoso aí, não sei se é a Folha ou o Estadão, e eu saí na primeira página, o crente da sessão. Sabe qual era o título da manchete? Garotos arruaceiros se manifestam contra os banqueiros. Eu lá. E a minha cara ali, ó. Aí os meus colegas ainda saíam com o rosto meio coberto. Eu não, eu assim. Com flash e tudo ali. Lindo. E ainda os meus colegas, para zombar de mim, recortaram a coisa, a reportagem toda, ali o recorte, e fizeram um círculo em torno do meu rosto ali, e pregaram na porta do chefe. Garotos arruaceiros. Eu ali. O evangelista da sessão. O crente da sessão. O moço que ia na igreja todos os domingos e convidava os colegas. O que eu devia ter feito se eu fosse sófron? Eu deveria perceber os rumos daquele movimento e me afastar. Eu não posso participar disso, eu sou um crente. Eu não posso participar desses gritos, desses convites à violência. Eu não posso participar disso, eu tenho que me afastar disso. Mas eu não me afastei, fiquei lá. Faltou sensatez. E o meu testemunho foi por água abaixo por causa disso. O Brasil inteiro viu a minha foto ali. Claro que ninguém me conhecia. Mas na minha sessão, todos viram lá o Marquinhos, como era chamado, na primeira página do jornal. O Ivan Venturini até hoje brinca comigo por causa disso. Nem o Ivan, nos seus tempos de revolução, saiu no jornal. E eu tive o privilégio de sair. Che Guevara, ali, tá, né, gritando. Mas vejam, o que faltou? Pastor Thomas está achando engraçado. Você não sabia dessa minha história? Você não sabia disso? Tá vendo? Vocês não conhecem o meu passado de guerrilha, né? Meu passado de revolucionário, né? Mas a minha carreira de revolucionário acabou ali. Acabou, começou e terminou ali, nunca mais. Sumi das minhas revoltas todas aí, sumi disso. E aquilo tomou um vulto enorme. Até para os irmãos terem uma ideia, na época, o exército teve que ir às ruas. Tanques de guerra, começamos a ver tanques de guerra passando ali, circulando pelas ruas de São Paulo, jogando bombas de gás lacrimogênio para dissolver os atos de violência, quebrando bancos e arrebentando tudo. Chegou nesse nível. E a minha foto lá no jornal. Então, queridos, nós temos que ter sensatez diante dessas coisas. Os irmãos querem participar? O pastor não vai proibir, não vai ter disciplina, não vai ter nada disso. Mas os irmãos devem obedecer essa palavra que emana aqui do texto paulino. Sejam sábios, sensatos, prudentes e equilibrados. Isso tudo
tem perigo, é perigoso, pelas razões que eu acabei de mencionar. Bem, há uma segunda pergunta que os irmãos talvez devam fazer e que eu quero responder. Eu levantei essa pergunta porque eu tenho visto tantas coisas nesses dias, e nós ouvimos essas coisas e ficamos em silêncio, opiniões diversas e coisas estranhas, e nós ficamos em silêncio em face disso, e eu tenho que orientar os irmãos nesse aspecto também. A segunda pergunta é a seguinte: os pastores devem incentivar suas ovelhas a participar dessas manifestações? Bem, eu já respondi um pouco isso. Já respondi um pouco essa pergunta, mas eu quero frisar, agora abordar diretamente essa pergunta, porque nós temos ouvido coisas estranhas. Nós temos visto coisas, temos visto opiniões sendo propostas e publicadas por aí afora, avaliando os pastores a partir do seu incentivo ou não nessas coisas. Então, se um pastor vai lá na frente e incentiva os irmãos a irem nas manifestações, esse pastor é um pastor bom. Se o pastor não incentiva, ele não é um pastor bom, ele é um pastor covarde, ele é um pastor que fica em silêncio em face de todas as maldades e injustiças que estão acontecendo por aí afora. E essa tem sido as avaliações. Eu tenho visto postagens aí nas redes sociais de pessoas criticando os pastores reformados, os pastores calvinistas como eu e outros pastores calvinistas de certo impacto aí no nosso meio evangélico. Existem alguns nomes que têm um impacto maior no meio evangélico, e criticando esses nomes todos, dizendo: olha, por que esses pastores reformados, eles não se levantam e convidam o povo para ir às ruas? Nós temos visto os pastores neopentecostais fazendo isso. Há vários pastores neopentecostais fazendo isso, convidando o povo às ruas, e ali gritando: vamos às ruas e tudo mais, e estão avaliando os pastores a partir disso. Se o pastor então vai à frente e diz para o povo: vamos às ruas e vamos nos manifestar e tudo mais, esse é um bom pastor, é um pastor corajoso, é um pastor leal, um pastor que tem responsabilidade em relação à história do seu tempo. E os demais pastores que não fazem isso são covardes. Não querem colocar o rosto ali para serem atacados, para correrem certos riscos. Isso não é verdade. Não se avalia a qualidade de um pastor a partir dessas coisas. Não se avalia assim um pastor. E nós, quando vamos dizer o que um pastor tem que fazer para ser um pastor de verdade, nós não podemos recorrer aos nossos insights, às nossas construções, ao que nós pensamos dentro do nosso coração, não. Para avaliarmos se um pastor é bíblico ou não, eu não devo ver se ele faz apelos para que o povo se manifeste ou não, se ele se envolve em política ou não. Não é assim que eu avalio se um pastor é bíblico, se um pastor é um bom pastor ou não. Para que eu avalie se um pastor é um pastor de verdade, um pastor sério ou não, eu tenho que olhar especialmente para as epístolas pastorais. O pastor se enquadra naquilo que as epístolas pastorais ensinam. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. O pastor se enquadra nisso? Sim ou não? Sim. Então ele é um bom pastor. Nas epístolas pastorais há alguma atribuição dada aos pastores para que eles convidem os membros da sua igreja para se manifestarem e terem ali uma presença nas ruas, se rebelando ou enfim, se manifestando contra a injustiça aos berros nas ruas? Existe isso? Não, não temos nenhuma orientação para que os pastores façam isso. Não temos isso. Temos outra orientação que eu vou passar para os irmãos, nas pastorais, mas não temos essa. Então os pastores não têm essa obrigação de incentivar ninguém. E nós não podemos, nesse sentido, nós não podemos olhar para um pastor que faz isso e dizer: esse é um bom pastor porque ele faz isso. Eu tenho visto pastores que são ministros que pregam o evangelho da prosperidade, exploram pessoas com suas mentiras, ensinam doutrinas falsas, arrancam o dinheiro de pessoas simples e pobres, com suas lorotas, com seus golpes doutrinários. É isso que eles criam, golpes doutrinários para arrancar dinheiro dos outros. Tenho visto pastores assim, que têm influência no Brasil todo. São homens perversos, são homens mentirosos, que ensinam um evangelho falso e estão sendo aplaudidos por todos os evangélicos porque estão chamando o povo às ruas. E as pessoas dizendo: isso é um pastor de verdade. Não é. Não é. Não é um pastor de verdade. Ele pode chamar as pessoas às ruas, pode gritar, chamar, espernear e se colocar ao lado do presidente ou de sei lá de quem ele mais queira se colocar ao lado, ele ou eles, não é um só, são outros, há outros além desse que eu tenho em mente.
Mas isso não faz dele um pastor bíblico. Isso não faz dele um bom pastor. Pode fazer dele um bom agente político, mas não faz dele um bom pastor. Ele não é um bom pastor. Ele mente, ele ensina mentira e explora pessoas que creem nas suas mentiras. É isso que ele enriqueceu enganando as pessoas. Então nós não podemos medir um pastor a partir dessas coisas. E as pessoas têm feito isso, achando que elas podem inventar atribuições aos pastores. O que um pastor tem que fazer para ser um pastor de verdade? Esses dias, acreditem se quiserem, não são somente internautas evangélicos mal instruídos que têm dito que os pastores têm que fazer. Não, nesses dias eu vi o Lula, acredite se quiser, o Lula, num áudio, num vídeo, dizendo o seguinte: se eu for eleito, eu vou explicar para os pastores qual é a função deles. O Lula, se for eleito, ele vai explicar para nós aqui, os pastores da redenção, pastor Nicolas, fique atento para isso, praxis pastoral com Lula. Pastor Thomas, os demais pastores aqui, os outros pastores do Brasil, devem estar ansiosos por isso, que nós teremos uma orientação. Nós, ministros de Cristo, nós teremos uma orientação vinda do Lula, caso eleito, e ele vai nos ensinar o que nós, ministros de Cristo, temos que fazer e falar. Ele vai nos orientar nisso. Temos aí alguém que é considerado por muita gente o pior ladrão que a história da humanidade já viu. Temos aí alguém que todos nós sabemos, né, é bem amigo do copo, um bêbado. Temos aí alguém envolvido com macumba e todo tipo de feitiçaria. Temos aí um homem perverso, incrédulo e uma série de outros adjetivos aí que os irmãos conhecem bem. Este homem vai dizer o que os pastores têm que fazer, qual é o papel dos pastores. Um incrédulo, dizendo: se eu for eleito, eu vou explicar para os pastores qual é o papel deles. Meus irmãos, o papel dos pastores está já definido claramente nas Escrituras. E diante desse quadro que estamos vivendo agora, existe uma orientação nas pastorais, uma orientação específica que os pastores devem transmitir aos membros de suas igrejas. E eu vou passar essa orientação para vocês. Eu não posso dizer vão às ruas ou não vão às ruas, não posso. Mas existe uma orientação no campo da política que o pastor bíblico tem que dar para os irmãos. E essa orientação eu vou dar agora. Essa orientação, ela está presente em 1 Timóteo 2. Essa orientação, sim, os pastores devem dar. E eu vou dá-la agora, como parte da minha função sagrada de orientar o rebanho que o Senhor me confiou. Eu tenho que ensinar os irmãos. Ensinar o que a palavra de Deus diz, não o que eu acho, não minhas preferências políticas, mas o que a palavra de Deus diz. Isso eu vou ensinar para os irmãos. E o que o Lula acha, isso realmente, ou o Bolsonaro acha, se o Bolsonaro também quiser dizer qual é a função dos pastores, isso não tem relevância nenhuma para mim, o que Bolsonaro, Lula ou sei lá quem acha. Eu não tenho comprometimento com esses homens, com nenhum deles. Eu vou fazer o que a Bíblia manda. E se um deles disser não faça, seja Lula, seja Bolsonaro, ou seja STF, e aquilo entrar em conflito com o que a palavra de Deus diz, eu direi: sinto muito, vou desobedecer você com toda tranquilidade. E vou fazer o que a Bíblia manda eu fazer e vou continuar fazendo. A todo preço. Não interessa o preço que eu vou ter que pagar. Eu estou sujeito a um outro rei, a um outro governante. Este sim eu vou obedecer a qualquer custo. Vejam qual é a orientação que os irmãos devem receber neste momento político, nesse momento histórico, em 1 Timóteo 2, 1 e 2 e versículo 8. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. E agora vejam, versículo 2. Em favor dos reis. Vejam, o envolvimento político dos crentes. Nós vamos nos envolver com súplica, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, e aqui especificando
uma ênfase muito grande no campo político, em favor dos reis. Nós não temos reis, temos presidente, ministros, governadores, deputados, juízes. Nós vamos orar por essas pessoas. Esse é o apelo pastoral. Este sim é o apelo pastoral. E vejam, e de todos os que se acham investidos de autoridade, diz o texto. Nós vamos orar por eles. Nós vamos orar pelo STF. Nós vamos orar pelos deputados federais e estaduais. Nós vamos orar pelos senadores. Nós vamos orar pelos vereadores, prefeitos, governadores. Vamos orar pelos ministros. Este é o apelo dos pastores bíblicos. Vamos orar por esses homens. Para quê? Vejam a sequência. Para que vivamos vida tranquila e mansa. É para isso que vamos orar. Senhor, abençoa esses homens. Abre-lhes a mente. Eles são incrédulos. Eles não entendem. Eles são cegos, eles tomam decisões erradas, eles soltam bandidos e prendem pessoas de bem. Eles fazem coisas que nos incomodam. As coisas chegam para nós, é claro, muitas vezes distorcidas, mas nós sentimos que algo está errado. Nós não temos ali como provar cada notícia para ver se são verdadeiras ou não. Não temos conhecimento absoluto para avaliarmos cada notícia, para sabermos se ela reflete realmente a verdade ou não. Mas nós percebemos que algo não está certo. Senhor, dá sabedoria aos nossos líderes, concede a eles uma visão mais sensível ao que é verdadeiro, ao que é justo, ao que é proveitoso. Abre os olhos desses homens, faça com que eles tomem decisões que promovam aí para nós uma vida tranquila e mansa. O texto diz, com toda piedade e respeito. Usa esses homens de algum modo para que eles criem um ambiente jurídico, um ambiente social através das suas leis e de suas decisões, para que eles criam um ambiente em que possamos viver uma vida tranquila, mansa, com piedade e respeito. Ajuda, Senhor. Estamos no dia 7 de setembro, essa é a minha manifestação. Abençoa esses homens, abre-lhes os olhos, abre-lhes a mente, para que eles criem esse ambiente jurídico e social favorável a essas coisas e tenhamos então uma vida tranquila, mansa, com piedade e respeito. E o apóstolo Paulo prossegue, ele chega no versículo 8, ele resume tudo. Ele diz no versículo 8, quero portanto que os varões crentes, os crentes aqui da igreja, orem em todo lugar. Ele faz um apelo à igreja espalhada pelo mundo. Orem em todo lugar. Como? Levantando mãos santas. Assim? Assim? Vejam a sequência do versículo. Como que levanta a mão? Assim? O que diz o texto? Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não é assim. Não. É assim. É assim. É. Sim, sim. Esse é o apelo pastoral. Esse é o apelo que nós não temos ouvido dos grandes pastores. Não temos. Os grandes pastores querem assim. Nós não. Nós aprendemos na Bíblia que nós levantamos as mãos também. Mas levantamos as mãos assim. Suplicando pelas autoridades. Pedindo a Deus, Senhor, abre-lhes os olhos. Capacita-os para nos governarem de maneira que temos uma vida tranquila, vivendo em paz, em piedade e com todo respeito. Que eles criem leis que favoreçam isso, que eles tomem decisões que favoreçam isso. Isto sim, nós devemos promover, isto sim os pastores têm que ensinar. Os irmãos devem se lembrar, nós somos crentes, e devem se lembrar, existe muito mais força, gravem isso, existe muito mais força nas orações dos crentes dentro do quarto do que no grito dos incrédulos na avenida. Muito mais força.
Nós somos crentes e cremos nisso. Existe muito mais força em um crente sozinho, orando dentro do seu quarto pelos políticos, do que numa grande multidão gritando no meio da rua. Uma multidão de incrédulos gritando no meio da rua. Nós somos crentes e cremos nisso. Cremos na palavra de Deus. E esta sim deve ser a nossa manifestação à luz das Escrituras. Os irmãos querem ir para as avenidas? Ok, sejam moderados. Mas lembrem-se, o apelo bíblico não é esse. O apelo bíblico não proíbe isso. Mas o apelo bíblico tem um contorno diferente. O apelo bíblico diz, não vá marchar. Se quiser, ok, sendo moderado. Mas o apelo bíblico enfatiza o seguinte: coloque seus joelhos no chão e levante as suas mãos e ore pelas autoridades do nosso país no dia 7 de setembro. E há uma última pergunta. E nessa última pergunta eu quero fechar essas considerações para que os irmãos tenham essas ferramentas com que pensar em face de tudo que temos enfrentado. A terceira pergunta é a seguinte: o que mais os crentes podem fazer em momentos de justo inconformismo político? Pastor, então nós só temos que orar e nada mais? Não há nada mais que possamos fazer? Não podemos aparecer mais? Não podemos agir de tal forma que sejamos mais visíveis e sejamos mais ouvidos aí fora? Sim, há. Mas eu não sei se os irmãos vão gostar do que eu vou dizer agora. Talvez assuste um pouquinho, mas eu vou dizer assim mesmo. Existem outras duas formas de manifestação que a Bíblia mostra que deve ser, que pode ser sim usada. A Bíblia não fala sobre manifestações nas ruas e tudo mais, mas há outras duas formas que ela menciona e que os pastores podem sim incentivar os crentes a recorrer a elas, além das orações. A primeira delas é o discurso severo. O que é isso? O discurso severo. O discurso severo é o levantar a voz com severidade, denunciando os abusos, as mentiras, as injustiças praticadas pelos homens investidos de autoridade no nosso país. Não em passeatas, não em movimentos populares, mas nós usarmos de algum modo a nossa voz, os pastores nos seus púlpitos, para denunciar esses abusos, independentemente das tendências políticas deste ou daquele indivíduo que seria, no caso, censurado. Nós não podemos ter comprometimentos. Se o pastor, se o crente percebe desvios num candidato ou num líder político que ele apoia, ele deve denunciar esses desvios com severidade. Deve apontar: olha, o seu governo, eu concordo com a ideologia que você promove, mas você tem agido mal. Você recebeu o meu voto, eu votaria de novo, mas você tem agido mal, de modo injusto e pecaminoso, e eu denuncio isso, eu reprovo isso. Esse era o recurso usado pelos profetas. Os profetas faziam isso. Vejam Isaías 1. Vejam o que Isaías fazia. Isaías fazia isso. Ele recorria a isso. Vejam o que diz Isaías 1, versículo 21. Vejam, é o profeta Isaías falando, olhando para a política do seu tempo. E ele diz nos versículos 21 a 23, ele faz uma denúncia profética. Não está fazendo um discurso meramente político, ele é um homem de Deus falando. E vejam o que ele diz, é terrível o que ele diz. Ele não sai em passeatas gritando, não, mas ele levanta a sua voz solitária e ele denuncia o mal. Além de orar, evidentemente, pelos líderes, ele também faz isso. Ele faz um discurso severo. Ele diz, versículo 21, Isaías 1, 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, Jerusalém. Ela que estava cheia de justiça. Nela habitava retidão, mas agora homicidas.
É um retrato do Brasil. Vejam, a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, vocês começaram a empobrecer, vocês começaram a perder economicamente, vocês entraram numa rota, numa espiral decrescente de miséria. A corrupção tem feito isso com vocês. Vejam o versículo 23. Qualquer semelhança com o nosso país hoje, isso foi escrito 800 anos antes de Cristo. Qualquer semelhança com o nosso país hoje não é mera coincidência, não, é assim que funciona. Veja, os teus príncipes são rebeldes, os seus líderes políticos são rebeldes e companheiros de ladrões. São cúmplices de ladrões, os seus líderes políticos, os seus reis, seus príncipes. Cada um deles ama o suborno. Quem está falando isso é um profeta de Deus, denunciando os desvios do seu tempo. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles buscam benefícios em tudo que fazem. Não defendem o direito do órfão. E não chega perante eles a causa das viúvas. Eles defendem ladrões, bandidos, aqueles que precisam do socorro jurídico, não recebem esse socorro. As viúvas, os pobres, os órfãos, a causa deles não chega naqueles tribunais, não chega. E Isaías se levanta contra isso e denuncia isso, dizendo: assim diz o Senhor. A diferença do nosso discurso é essa. Os incrédulos também fazem seus discursos. Temos visto aí. E temos visto reações. Eu não sei avaliar isso, eu tenho visto as coisas, não sei avaliar essas coisas, não sei a verdade exata disso, não tenho como avaliar a verdade exata disso, específica disso, pura e cristalina disso, mas nós temos visto sites serem fechados, canais do YouTube serem bloqueados, pessoas sendo presas porque estão falando. Nós temos visto isso. E se nós começarmos a falar o que a palavra de Deus ensina, o modo como devem ser os líderes políticos, talvez isso aconteça conosco também. A nossa diferença em relação aos incrédulos é que nós vamos dizer o seguinte: olha, isso que eu estou falando, assim diz o Senhor. Não é uma mera avaliação política com base em recortes de jornal, com base em notícias que são dadas por aí, não. O que eu estou dizendo está fundamentado nas Escrituras. Assim diz o Senhor. Vocês decidiram em favor do aborto? Eu vou denunciar isso. Vocês decidiram libertar um homem perverso, um assassino? Eu vou denunciar isso com a palavra de Deus em punho. Vocês decidiram favorecer a causa de homossexuais, pessoas que agem para promover a promiscuidade? Eu vou denunciar isso como os profetas, dizendo: assim diz o Senhor. Não vou agir com base em fofocas, em fake news, em interpretações tendenciosas dos fatos, mas quando eu souber que algo foi feito, que uma decisão foi tomada, que uma medida foi acolhida, e que aquilo vai realmente contra a palavra de Deus, não importa quem tenha feito, eu vou me levantar e dizer: a palavra de Deus condena isso. Assim diz o Senhor: o que vocês fizeram, a decisão que tomaram, a linha que abraçaram é pecado. E eu me oponho a isso com todas as minhas forças. Então, o discurso severo é um outro instrumento que nós temos. E os irmãos podem usar isso e podem esperar as reações. O discurso severo com a palavra de Deus em punho. Isto sim, os irmãos podem fazer. Jesus fez isso e nós podemos fazer também. E a segunda reação que os irmãos podem adotar, e aqui os irmãos vão assustar um pouco, eu espero que nunca cheguemos a isso, e tenho que ser muito cuidadoso no que vou dizer agora, muito cuidadoso, mas existe uma segunda reação que a palavra de Deus aprova, e que eu acredito estarmos longe disso, e espero permanecermos longe disso, mas a segunda reação é a guerra, é a luta armada.
O quê? É isso. Nós não podemos promover a guerra. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pegar em armas e ir para as ruas. Não podemos, nunca pensem em fazer isso. Nós não podemos fazer isso e temos que lutar ao máximo para que isso nunca aconteça. Uma guerra, mesmo a guerra interna, uma guerra civil, irmãos, é a desgraça das desgraças. Eu estudo as guerras. É uma matéria que me atrai. Eu estudo muito as guerras. Não existe pior desgraça do que uma guerra, seja civil ou seja uma guerra entre países diferentes. Não existe nada pior do que isso. A guerra é pior do que um tsunami, a guerra é pior do que um terremoto, a guerra é pior do que os desastres causados aí por um furacão ou por um vulcão. A guerra é a pior desgraça que pode acontecer, pode recair sobre um povo. Temos que evitar a guerra a todo custo. A luta armada, temos que evitar isso a todo custo. Mas, se eclodir uma guerra civil, uma revolução, dentro do nosso país, nós devemos nos posicionar ao lado da verdade. Se essa guerra existe para defender os valores cristãos, os valores da família, a liberdade da fé, a verdade, a justiça, então sim, então nós deveremos nos envolver nessa guerra e lutar. Espero, mais uma vez eu digo aqui, espero estarmos longe disso. Mas se isso acontecer, então eu subirei nesse púlpito e dizer: irmãos, estamos em guerra. E esta guerra envolve a nossa liberdade, a nossa fé, os nossos valores, a nossa família, tudo aquilo que cremos. Os irmãos devem pegar em armas e vamos defender os nossos valores. Essas duas reações nós podemos ter: o discurso severo e a luta armada. A luta armada não podemos promover, mas se ela acontecer, se ela eclodir, se acontecer a eclosão de um conflito assim, nós os cristãos não podemos fugir disso. Se um conflito assim eclodir, nós os cristãos teremos que nos envolver ativamente nisso. Desde que essa guerra envolva as nossas liberdades, os nossos valores e a nossa fé. Os irmãos já ouviram falar dos puritanos? Os santos no mundo? A irmã Roseli, que gosta muito dos puritanos. Há outros irmãos aqui que são fãs dos puritanos. Os irmãos sempre ouvem falar de John Owen, Richard Baxter. Grandes nomes puritanos. Os irmãos sabiam que houve uma revolução puritana na Inglaterra? Sabiam disso? O rei Carlos I, ele reinou de 1629 a 1649. Acho que mais ou menos isso, acho que eu anotei aqui. 1625 até 1649, o rei Carlos I da Inglaterra. E o que esse rei fez? Ele dissolveu o parlamento. E disse: eu vou reinar como um rei absolutista. E quis aumentar impostos, prejudicando a classe média, favorecendo a nobreza, e aumentando impostos para financiar suas guerras contra a Escócia. E mais, esse rei tomou medidas contra os crentes do país. Os crentes do país eram os puritanos. Quem eram os puritanos? Eram os calvinistas ingleses. Esses eram os puritanos, os calvinistas ingleses. A nossa igreja é uma igreja calvinista. Se nós vivêssemos na Inglaterra naquela época, nós seríamos chamados de puritanos. Seria o nome dado a nós, se vivêssemos naquela época, no século XVII. O que o rei Carlos I fez contra os puritanos, contra os calvinistas, contra os crentes na época? Ele proibiu debates acerca da predestinação nas universidades. Já imaginaram? Não podemos falar sobre a soberania de Deus nas escolas. Já imaginaram isso? É proibido, é crime discutir essas questões. Outra medida. Ele exigiu
que na igreja, nos cultos, fosse observada uma liturgia rígida, com contornos de catolicismo. Essa liturgia, ela estava presente, estava consubstanciada num livro chamado Livro de Oração Comum. Olhem depois na internet o que era o Livro de Oração Comum. Era um livro de orientações litúrgicas. E toda a igreja tinha que seguir aquela liturgia, que era uma liturgia católica. Não havia liberdade litúrgica. Tinham que obedecer àquela liturgia católica. Quem não obedecesse era chamado de não conformista. E o que acontecia com os pastores não conformistas? Eu vou apontar aqui. Ele restringia a pregação dos pastores não conformistas. Os pastores que não se sujeitassem àquela liturgia católica, eles eram proibidos de pregar. Eu seria proibido de pregar naqueles dias. Seria proibido de subir no púlpito e pregar. Ele determinou reformas arquitetônicas nas igrejas para realçar o altar, para que as pessoas observassem com mais zelo a doutrina da transubstanciação, que é uma doutrina católica. Imaginaram? Um governante aqui no Brasil fazendo isso? Dizendo, irmãos, essa igreja vai mudar a arquitetura aqui. Nós teremos aqui um altar aqui na frente, para que vocês celebrem a missa, e haja hóstia, e haja então aqui a observação da doutrina da transubstanciação. E os irmãos vão fazer isso aqui. Já imaginaram isso? Nós calvinistas, protestantes, ouvindo isso, o que os irmãos fariam? Amém? Amém, rei? É isso? Claro que não. Notem, ele deu autoridade ao bispo William Laud. Procurem na internet esse nome, William Laud. Ele deu autoridade a esse homem. Ele era abertamente anti-calvinista, abertamente anti-protestante. Ele deu autoridade a esse homem para que esse homem aplicasse castigos degradantes a crentes que não aceitavam essas reformas. Quais eram esses castigos? Prisão, açoites em praça pública e mutilação das orelhas. Fazia isso. Esse era o rei de que estamos falando. O que aconteceu então? O parlamento dissolvido se reuniu e formou um exército. Formou um exército sob a liderança de um homem, um grande general, chamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era puritano, calvinista. E Oliver Cromwell, ele formou um grande exército. E esse exército entrou em conflito com o rei Carlos I. Os irmãos sabem quem eram os soldados de Cromwell? Eram os calvinistas. É nós. Esse era o exército de Cromwell. Protestantes, puritanos, calvinistas. E o que chama a atenção dos historiadores é que esse exército é chamado o exército do novo tipo. Por quê? Porque eram pessoas que recebiam promoções com base em mérito, eram pessoas que lutavam em tempo integral, não eram só pessoas que iam lutar quando eram convocadas, e eram pessoas que tinham uma forte consciência política, e se envolveram na guerra. E esse grande exército de calvinistas, olha só o nome do exército que eu estou dando aqui, um exército de calvinistas venceu a guerra, e decapitaram o rei. Pastor, decapitaram o rei. O rei foi decapitado. E isso pavimentou o caminho para o fim do absolutismo na Inglaterra. Isso pavimentou o caminho para que a classe média, agora livre para poder trabalhar, investisse na industrialização do país. Isso pavimentou o caminho para que a Inglaterra industrializada enriquecesse, e hoje a Inglaterra é um dos países mais ricos do mundo. Graças a quem? Aos calvinistas, que pegaram em armas e lutaram pela verdade, pelo evangelho e pela liberdade da sua fé. Nós aprendemos que os puritanos eram os crentes mais sérios que nós vemos no tempo da Reforma. Crentes comprometidos com a palavra de Deus. Sérios, santos. Há um livro do Leland Ryken, que
que os classifica como os santos no mundo. Tudo que eles faziam era para a glória de Deus. E quando eles viram que eclodiu uma guerra, eles foram os primeiros a se alistar para defender a verdade para a glória de Deus, sabendo. Eles diziam: nós sabemos que um reino verdadeiro não vai se estabelecer aqui. Sabemos que um reino perfeito não vai estabelecer aqui por nossas mãos. Mas nós vamos lutar pelos valores desse reino enquanto pudermos. Um dia esse reino chegará. Mas enquanto ele não chega, nós lutaremos por esses valores. E lutaram, e venceram, e marcaram a história. O Senhor Jesus Cristo usou o primeiro método, o discurso. Quando ele voltar, ele vai usar o segundo método. Os irmãos se lembram de Apocalipse 19? O que diz Apocalipse 19? Vejam. Vejam o que vai acontecer quando Jesus voltar. Ele já usou o primeiro método, o discurso. Nós vemos ele chamando Herodes de raposa. Severo. Disse: digam a essa raposa que eu vou para Jerusalém e eu vou realizar meu ministério e vou morrer lá. Ele enfrentou com o seu discurso o próprio Herodes e o chamou de raposa. E essa foi a primeira arma que o Senhor usou na sua primeira vinda, o discurso severo. Mas vejam qual arma ele vai usar na sua segunda vinda em Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, o Senhor Jesus vai usar outra arma. Vai usar a espada. Vejam o que diz Apocalipse 19, versículo 11. Diz assim, Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Na primeira vinda, o Senhor usou o discurso severo. Na segunda vinda, ele vai usar a luta sangrenta, matando os seus inimigos. Roguemos a Deus para que estejamos longe disso. Que na nossa geração, pelo menos, usemos apenas a oração e o discurso severo. Não tenhamos que chegar num ponto em que, vendo o nosso país envolvido numa luta armada, tenhamos que nos posicionar e pegar em armas. Deus nos livre disso. Como eu disse para os irmãos, é uma das piores desgraças que pode cair sobre uma sociedade, é uma guerra. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que, se isso for necessário, nós temos fundamento bíblico para fazê-lo. Eu quero encerrar apontando para os irmãos algo de que os irmãos jamais devem esquecer. Isso está em Filipenses 2, 14 a 16. Em tudo, seja no discurso, seja na guerra, seja na oração, seja nas ruas, nós temos um dever. Vejam o dever em Filipenses 2. E com isso eu vou encerrar aqui essa minha digressão, esse meu sermão digressão. Filipenses 2, 14 a 16. Diz assim, Filipenses 2, 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas,
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele está dizendo que nós somos estrelas. Deus fez estrelas no começo do mundo e colocou no céu. Mas Deus também fez estrelas e as colocou na terra. Essas estrelas que Deus colocou na terra somos nós. Nós somos as estrelas de Deus na terra. E esta terra é uma terra mergulhada em trevas, em todos os seus departamentos, em todas as suas facetas, sob todos os ângulos. Esta terra está mergulhada numa grande escuridão. Nós somos as estrelas que Deus colocou nesta terra. Nós cremos em Cristo. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E sendo crentes em Cristo como somos, somos as estrelas que Deus colocou na terra. E sendo estrelas que Deus colocou na terra, o nosso papel é resplandecer no meio dessa geração. Como? Preservando a palavra da vida. Em tudo. Se vamos a essa manifestação, irmãos quiserem ir, como eu disse, não vou proibi-los. Mas lembrem-se, vocês são estrelas na terra. E devem preservar a palavra da vida nas ruas. Os irmãos vão orar no dia 7, intensamente, pelo Brasil. Pois bem, façam isso, mas lembrem-se, vocês são estrelas na terra. Levantem suas mãos, não de ira, mas levantem suas mãos vazias de ira e de animosidade, suplicando pelas autoridades do nosso país. Nós teremos que falar, denunciando os erros dos líderes perversos, como Isaías fez. Teremos que fazer isso, mas que façamos isso preservando a palavra da vida, como estrelas que Deus colocou nesta terra. Teremos que algum dia partir para uma batalha sangrenta, nos envolvermos numa batalha sangrenta. Será que estamos a caminho disso? Senhor, livra-nos disso. Será que estamos caminhando para uma revolução, para uma guerra civil, para um conflito dessa natureza? Guarda-nos disso, Senhor. Mas se for para acontecer isso, para defender a fé, a verdade, a liberdade, os valores do Senhor, se for para isso, faremos, mas que o façamos como estrelas que Deus colocou neste mundo. Nós somos estrelas na terra. Tudo que fizermos, tudo, inclusive no campo do envolvimento político, deve mostrar o nosso brilho como servos de Cristo que somos. Queridos, esta é a mensagem que eu tenho para os irmãos nesta semana, que é a Semana da Pátria. Lembrem-se dessas coisas. Tudo que eu disse para os irmãos são coisas fundamentadas nas Escrituras. E é só isso que interessa para nós.